parlamentar mista de inquérito que investiga milícia digital, interferência dessas milícias digitais, de ataques cibernéticos na democracia brasileira nas eleições de 2018. Quem vai participar dessa conversa aqui com a gente são os deputados, a Luiziane Lins, que é deputada pelo Ceará, o Rui Falcão, deputado federal por São Paulo, Humberto Costa, senador por Pernambuco, e Rogério Carvalho, que é senador por Sergipe, líder da bancada no PT, mas que infelizmente não vai poder ficar aqui conosco, não é isso, senador? Pedro, eu queria cumprimentar a Luiziane, Humberto, o Rui Falcão. Eu tenho uma reunião agora dos líderes de bancadas partidárias no Senado para definir a agenda do Senado desta e da próxima semana. Então, eu não tenho como não estar lá, porque senão o PT fica sem defender a sua posição. Então, boa sorte para vocês, bom debate, e, com certeza, com a Luiziane, o Rui Falcão e o Humberto, o debate vai ser muito mais do que suficiente. Obrigado, viu, Pedro? Um abraço a todos. Tá certo. Muito abraço, obrigado. Rogério. Boa reunião para o senhor. Bom, então, vamos começar a nossa conversa aqui. Eu acho que seria importante, a gente vai acompanhando muito o trabalho da CPMI pela mídia, o que é sempre difícil, e também o que a gente pode através dos canais oficiais, dos canais dos nossos parlamentares, mas acho que seria interessante se a gente pudesse fazer um início sobre a importância do trabalho da CPMI das fake news neste momento. Então, começando, por favor, pela deputada Luiziane. Deputado, seu microfone está fechado. Isso acontece, é normal. Até a gente se desenrolar, acho que mudará, inclusive, as formas da gente reunir. Bom, primeiro, bom dia a todas e a todos. Bom dia aí, o Pedro. Pedro foi meu colega de pós-graduação, nosso querido Humberto Costa, grande batalhador do PT, e meu eterno presidente, Rui Falcão, a quem eu tenho muita admiração e respeito. Bom, primeiro, assim, acho que o time do PT que entrou para compor essa CPMI é um time muito bom. Né? Além do Humberto, do Rogério, no Senado, nós temos, e também temos o Jean Paul, que é também membro da CPMI, eu, o Carlos Zaratini, eu e o Rui somos titulares, Carlos Zaratini e a Natália suplentes, mas todos são muito envolvidos, estão todos muito atuantes nesse processo. Eu acredito, primeiro, que foi uma grande conquista nossa, né? Desde que terminou a eleição do primeiro turno, em 2018, como eu sou dessa área de comunicação, e eu tive uma votação bastante grande lá no Ceará, quase 200 mil votos como deputada federal. Então, assim, a minha primeira angústia foi correr para São Paulo para ajudar na produtora que estava fazendo, à época, as campanhas de TV do Haddad, porque tinha alguma coisa acontecendo que eu não conseguia entender. Chegando lá, eu vi um esquema razoável, vou falar rapidamente sobre isso, que eu acho que isso aí foi que jogou para frente também, não só a minha percepção, mas de muitas pessoas. Quando eu cheguei lá, a televisão estava bastante resolvida, assim, você tinha um roteiro, tinham pessoas atuando nisso, tinha uma produção interessante, e alguma coisa que continuava pegando. A partir daí foi que a gente foi percebendo que havia um mundo paralelo, um mundo subterrâneo, que começou particularmente a ser via a esfera pública naquele momento, porém não era uma prática de 2018. É muito importante que a gente saiba disso, porque quando, nesse intervalo do primeiro para o segundo turno, nós fizemos lá no Ceará, aproveitando a ida do Haddad, uma coisa que nós denominamos de Frente Nacional, de Frente Digital Nacional pela Democracia, que era exatamente a tentativa de socializar não só informações verdadeiras e disparar em massa para as pessoas que foram entrando no nosso WhatsApp, como também ela tinha o papel, né, de ter uma referência nacional para desmentir as mentiras que as fake news provocaram. O que foi interessante é porque, apesar de ter sido uma iniciativa
principalmente da esquerda, o pedido da CPMI, o PT abraçou essa questão, mas foi um deputado do DEM, agora antigo PFL, do DEM, que certamente aborrecido ou com algum interesse contrariado, que buscou essas assinaturas na Câmara e no Senado, e depois essa CPMI se instalou. E o que o Humberto vai falar, o Rui vai falar, mas assim, o que nós vemos até aqui? Eu queria só destacar isso, para a gente ouvir, eles podem falar o decorrer da CPMI, que aí eu acho que a CPMI está chegando cada vez mais perto do que a gente denomina de tal do gabinete do ódio, a gente vai depois entender aí através deles o que é isso, mas o que eu acho que é importante dizer é que essas investidas de fake news, seja através do WhatsApp, seja através do YouTube, seja através das redes sociais, de uma forma geral, ela é uma prática que não começa agora, né? Todo mundo fala disso, né? Que desde o Goebbels no nazismo ele se valia das informações falsas, né? Repita 1000 vezes até que ela se torne verdade. Só que você não tinha esse grau de propagação que as redes sociais e a própria internet, na verdade, como paradigma, ela trouxe. E a partir daí isso se multiplica numa progressão alucinada. E, ao mesmo tempo, é importante saber que isso é uma estratégia internacional, isso não é uma coisa localizada aqui no Brasil, ainda bem que nós estamos tendo essa CPMI, mas é uma CPI também aconteceu no Reino Unido, em função de duas questões, do Brexit e questão da Cambridge Analytica, que todo mundo sabe disso, que colocou o Facebook em xeque, quando, na verdade, ele estava mapeando as pessoas para jogar informações, as chamadas fake news, para quem queria ouvir aquele tipo de coisa. Isso é muito grave. E, a partir daí, a CPMI começou a ser tocada, e aí eu acho que o Humberto pode falar um pouco, o Rui pode falar um pouco sobre isso. Eu queria só fazer essa entrada, porque eu fui estudar por que no Brasil a gente não ouviu falar na época da campanha fortemente do YouTube, embora o YouTube teve participação decisiva, não só aqui, mas no mundo inteiro, um processo de reprodução automática, de radicalização da direita, através da reprodução automática do YouTube, mas aqui no Brasil forte foi o WhatsApp, porque é uma rede clandestina, ela clandestina no sentido dela não ter visibilidade pública. E por quê? Aí eu fui ler sobre isso, é que, na verdade, a estratégia do imperialismo e de quem quer hoje minar a democracia através dos meios digitais, utiliza o WhatsApp no Brasil pelo fato, aliás, não é no Brasil, nos países mais pobres, porque as pessoas com dificuldade de pagar sua conta telefônica conseguem se comunicar através de redes de Wi-Fi, mesmo sem ter pago a conta de telefone. Então, isso foi uma investida pesada nos países de terceiro mundo, e não é à toa que o WhatsApp foi o principal instrumento que minou, pode-se dizer assim, a eleição de 2018. Então, eu começava por aí, acho que a CPI tem muito que dar ainda, e eu deixo para Humberto e o Rui comentarem aí o que aconteceu mais ou menos até aqui, eles fiquem à vontade. Queria só fazer esse preâmbulo, porque ela vai até outubro, ela foi prorrogada, e eu acho que nós vamos encontrar muita coisa, porque foi só o começo, até a gente chegar no tal do gabinete do ódio, que aí, Humberto, Rui, vocês podem me explicar melhor, precisou de alguns meses de CPMI. Agora, nós vamos precisar aprofundar, porque até o Supremo Tribunal Federal, incomodado com as fake news, também entrou aí para poder fazer a investigação. Então, começaria com essas colocações. Obrigado, deputada. Senador Humberto Costa. O microfone do senhor está desligado. Desculpa. Bom dia, Pedro. Bom dia aos nossos queridos Rui Falcão, a nossa querida Luiziane Lins. Um abraço para todo mundo que está nos acompanhando aí. Bem, a CPMI, eu acho que ela está num momento bastante importante. Primeiro, é importante ressaltar que nós tivemos muitas dificuldades, porque esse é um assunto extremamente árido, não é uma CPI como qualquer outra. Às vezes a gente vê as pessoas cobrarem e tal, que a oposição não está conseguindo desvendar muitas coisas, mas porque é um assunto muito difícil.
é difícil do ponto de vista técnico, é difícil para fazer a investigação, enfim. Mas, ao longo desse tempo, nós conseguimos, utilizando apoio técnico, chegar a algumas coisas que são relevantes. E o que é que são essas coisas relevantes? Também a partir de depoimentos, especialmente de pessoas que já fizeram parte, né, dessa rede do ódio, que foram também propagadores de notícias falsas, enfim. Né? Então, o que parece ser evidente, o que é evidente, é que há uma rede que é formada, em primeiro lugar, por um grupo que é responsável por pensar o que é que vai ser objeto dessa ação, dessa milícia digital. Eles escolhem temas, pessoas, fatos que devem ser objeto de uma intervenção. Esse conteúdo ele depois é trabalhado em termos de chegar numa forma que seja compreensível para as pessoas, seja diversificado para atingir vários públicos diferenciados, e depois ele vai para uma rede de distribuição que envolve desde parlamentares, integrantes do governo, passando por empresários e passando por uma forte militância, né, por um grupo de militantes digitais, aos quais se somam milhares, milhões do que se chama de robô, que são perfis falsos, né, pessoas que realmente não existem e que têm o papel de se passarem por pessoas e, com isso, propagarem essas notícias. Tudo indica que, na cabeça dessa rede aí, está aquele astrólogo e pseudo-filósofo Olavo de Carvalho, parece ser um dos inspiradores dessa rede, um dos teóricos e tal. Tem um aval e uma participação no sentido de dar forma e organizar, segundo o que nos chegaram informações sobre investigações feitas até pelo próprio Supremo Federal, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo filho do presidente da República, o Carluxo, por aqueles que formam o chamado Gabinete do Ódio. São 3 pessoas que trabalham porta a porta com o presidente da República, são funcionários comissionados do governo e que têm um papel também de trabalhar na elaboração da forma e dos conteúdos. E, a partir daí, vem toda uma rede de distribuição na qual, como eu disse, participa muita gente. A outra coisa relevante é que há um grupo expressivo de empresários, né, o chamado Grupo dos 200, né, parece que agora houve um racha entre eles com essa saída do Moro de dentro do governo, né, e esse pessoal é quem faz o financiamento de todo esse trabalho, acredita-se que sejam milhões de reais, né, a julgar pelo que foi dito pela deputada Joyce Hasselmann, também pelo Frota e tal. É uma verdadeira fortuna que se gasta para poder fazer esses disparos e fazê-los chegar até essas pessoas. A informação que nós temos é que tudo isso está mapeado nesse inquérito do Supremo, que é tocado pelo ministro Alexandre de Moraes. As informações que nos chegaram é de que, antes do início dessa pandemia, as coisas já estavam de tal forma desvendadas que já iriam ser feitas ações de busca e apreensão em determinados locais, em determinadas pessoas. Falava-se, inclusive, da possibilidade de prisões e conduções coercitivas, na medida em que pessoas já foram convocadas a depor e não foram fazer os seus depoimentos. Acredita-se que o processo lá no Supremo esteja razoavelmente adiantado. No caso do Congresso Nacional, nós conseguimos alguns avanços relevantes no final, inclusive a utilização de computadores, né, do Senado Federal, de e-mails de
assessores de parlamentares na Câmara dos Deputados. Então, eu acho que esse período que nós conseguimos da prorrogação, mais o período que não vai ser contado por conta da pandemia, vai nos permitir chegar no final do ano com algumas coisas bem concretas e bem objetivas. Obrigado, senador. Deputado Rui Falcão, eu acredito que o senhor também pediu para o senhor também comentar o trabalho da CPMI até aqui. E agora, pela frente, o senhor apresentou um requerimento solicitando o depoimento do ex-ministro Sérgio Moro, né? Bom, é bom estar aqui de novo com você, Pedro, e agora na companhia dos queridíssimos senador Humberto Costa e da minha grande amiga, a deputada Luiziane Lins, quem sabe a próxima prefeita de Fortaleza, né? Eu acho que a CPI ela tinha como objetivo, aliás, não foi convocada por nós, foi um deputado da situação que fez o requerimento da CPI, mas qual é o nosso objetivo? Primeiro, deixar claro que as eleições de 2018 sofreram um forte processo de manipulação da informação com indústria de notícias falsas, patrocinada por Caixa 2, inclusive com recursos do exterior. Segundo, essa indústria de fake news, ela ameaça a democracia, ela produz organizações clandestinas que tramam contra a democracia, como nós estamos vendo agora nessas manifestações. As fake news também incidem sobre questões de saúde. Ficou comprovado no depoimento da CPMI que vem campanhas, inclusive dos Estados Unidos, contrárias à vacinação, dizendo que quem é vacinado pode ficar autista, criança virar autista e tal. E agora mesmo, na pandemia do corona, vocês estão vendo aí as notícias sobre a cloroquina, que é altamente controversa, e até a história de que você devia, como disse o Trump, disse que era brincadeira, ingerir detergentes para matar o corona. Então, ela tem um espectro amplo, nós estamos procurando jogar foco, e agora entra numa fase em que, além de depoimentos como esse do Sérgio Moro, do Carlos Bolsonaro, nós temos que conseguir quebrar sigilos. A quebra de sigilo é que vai permitir, inclusive, chegar à fonte de arrecadação. Anteontem mesmo eu recebi uma denúncia, e tenho aqui o print até, de um grupo que está arrecadando recursos publicamente por esses mecanismos de arrecadação virtual para difundir fake news, para fazer campanhas pela internet financiadas com contribuições voluntárias. O Humberto falou do inquérito no STF, nós já pedimos o compartilhamento das informações, mas até agora em vão. Seria importante que nós tivéssemos acesso às investigações do Senado, porque a CPI tem poderes judiciais, pode convocar as pessoas, e a quebra de sigilo é fundamental. Nesse período agora, é importante que a gente faça essa divulgação, porque é impossível você, sem estrutura, fazer a CPMI funcionar virtualmente, principalmente para inquirição de testemunhas, reinquirição de testemunhas, acariações. Está ficando cada vez mais claro que existe um comando dentro do Palácio do Planalto. Quem reconheceu a existência do Gabinete do Ódio foi, inclusive, o general Santos Cruz, no depoimento. O finado Gustavo Bebiano dizia que tinha mesmo a tentativa de criar uma BIM paralela por iniciativa do Carlos Bolsonaro. Eu fiz uma ação pedindo que se proibisse a presença do Carlos Bolsonaro no gabinete presidencial, porque configurava usurpação de função pública, desvio de finalidade, visto que ele é vereador no Rio de Janeiro. Pedi, inclusive, que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro se manifestasse a respeito disso. Então, acho que são várias frentes de ataque. A nossa bancada ela tem tido uma atuação excepcional, ela tem tido apoio também do Túlio Gadelha, do PDT, do Paulo Ramos também, deputado Paulo Ramos, o próprio Alexandre Frota, que foi um dos participantes desse tipo de iniciativa na campanha eleitoral e, portanto, conhece bem o esquema,
tem sido uma peça importante também, a despeito do jeito como ele funciona, às vezes de forma desrespeitosa e tal, aquele jeito que vocês conhecem. E também os deputados do PCdoB também, e ressaltar o papel da relatora, que está fazendo um trabalho muito bom, e o presidente da CPMI, que agora parece que também está disposto a convocar o ministro Sérgio Moro. Por que a gente quer convocar o ministro Sérgio Moro? Porque ele é um participante de vazamentos, é um participante conhecedor de tudo que ocorreu nesse meio tempo e não tomou providências, e também para que ele fale das acusações que desferiu contra o presidente da República, nas quais ele também se autoincriminou. Aliás, eu pedi agora ao ministro Celso de Mello que pegue a representação que fiz à PGR, em que eu peço que o ministro Sérgio Moro seja investigado por 4 ou 5 prováveis ilícitos criminosos que cometeu, entre eles prevaricação, tentativa de obter proveito próprio ilegalmente, com a história da pensão, bem como corrupção passiva. Tá certo, obrigado, deputado. Luiziane Lins, responda para mim, por favor, o que impressiona nesse sistema, que você até já adiantou no início, é que é algo que vai muito além da política, né? É algo que vai, vamos dizer assim, numa seara muito íntima das pessoas, de quem é atingido pelas fake news, né? Pedro, uma coisa que me chamou também muita atenção, e também assim, é bem qualificada a bancada, porque assim, eu, Rui, somos jornalistas, Humberto e Rogério são médicos, quer dizer, são exatamente duas profissões que são atacadas de uma forma muito terrível, porque a credibilidade de uma notícia jornalística e, ao mesmo tempo, a credibilidade de um diagnóstico médico, ele simplesmente fica questionado. E uma coisa que é importante que todo mundo saiba é que, quando eu entrei para tentar entender o que acontecia, porque era um universo paralelo muito pertencente à juventude, porque a juventude que detinha toda essa movimentação das redes, eu digo porque eu tenho um filho de 20 anos, e eu cansei de ver ele com o celular na mão, porque você sabe que essa geração de 25 anos para baixo, ela muito pouco vê TV, não é uma geração da televisão, ela é uma geração que ela apreende as coisas muito mais nesses meios digitais. E eu dizia muito, meu filho, sai desse telefone, vai ler, aí ele diz, mãe, eu estou aprendendo aqui, e eu não entendia direito exatamente o poder que hoje, né? Eu acho que essa eleição de 2018 deixou de tudo muito claro, o poder que que tem de informação mesmo. Antes, para se informar, você tinha os velhos e bons livros que temos até hoje, mas assim, para você adquirir conhecimento, você ralava demais. Hoje você tem um Google que lhe coloca, né, diante do mundo, em termos de conceito. Mas eu queria deixar, Pedro, aqui essa informação que eu acho muito interessante. Como eu falei, quando eu entrei para ajudar na campanha do Haddad, do primeiro para o segundo turno, já estava eleita e tal, uma coisa que eu comecei a juntar lá, no caso, juntar nessa frente digital, que teve Fortaleza como locus, é que existem, assim, eu peguei, por exemplo, um colega da Universidade Estadual do Ceará, que o doutorado dele é exatamente analisando, a pesquisa dele é analisando desde 2012 grupos bolsonaristas de WhatsApp. Então, assim, nós vimos aquele estranhamento de 2018 para cá, ou seja, pouco mais de 2 anos. Ele acompanha desde 2012, ele não é do PT, ele não é um cara com sensibilidade de esquerda, mas ele não está envolvido como nós partidariamente.
E eu tive a oportunidade de ir conversando com ele, ele deu muita luz, ele jogou muita luz no que nós estávamos discutindo, porque enquanto a gente estava tateando, ele já tinha, na sua pesquisa de doutorado, ele defendeu ano passado, mas ele tinha a evolução de 50 grupos bolsonaristas. Então, é importante que a gente entenda o seguinte, que são hipóteses, se o Carlos Bolsonaro começou a entender que havia uma nova onda de percepção e de acompanhamento da política através das redes sociais, ele começou a criar e se infiltrar em alguns grupos específicos que tinham o obscurantismo ou ainda o conservadorismo como característica. Então, não é à toa que ele começou, que esses grupos, eles começam a entrar, é importante todo mundo se tocar disso, eles começam a entrar a partir de 2012, 2013, as manifestações, que até hoje existem diferenças de posicionamentos da esquerda, mas eu acho que as pessoas foram bem intencionadas para aquele momento, para a rua, mas eu acho que elas foram motivadas já por esquemas que estavam através das redes sociais, levando aquela juventude para as ruas, porque não tinha uma coisa concreta, começou com a Passagens de São Paulo, mas isso não justifica ter tomado o Vem para a Rua, o MBL ter tido tanto protagonismo, essa coisa toda, e isso tudo para minar a eleição da Dilma de 2014, que eles não conseguiram. Por um pouquinho de nada, Dilma ganhou o processo eleitoral. Então, esses grupos, eles entraram onde? Em alguns setores evangélicos, eles entraram nos setores militares, ou militares da reserva, ou militares da ativa, policiais militares, civis, federais e forças armadas, como grupos de amigos. Afora os disparos em massa que aconteceram, que teve várias matérias que a Folha de São Paulo fez, inclusive a Patrícia Mello até hoje está sendo perseguida e ameaçada, onde denunciava já em 2018 que eles chamam de fazendas de celulares. O que é isso? E a gente viu isso na CPMI. São celulares, assim, em milhões de celulares. O WhatsApp, a partir do momento que você dispara, na época você podia disparar para... Cada grupo podia ter 256 componentes e cada componente poderia disparar 20 vezes, compartilhar 20 vezes a mensagem. Depois de 2018, de tanta denúncia, o WhatsApp reduziu para 5 disparos. E agora eu já vi que eles têm uma nova... Eles estão com uma nova ferramenta, que é o seguinte: se uma determinada notícia foi compartilhada, por exemplo, perto de 150 mil vezes, você não consegue mais, você só consegue fazer um compartilhamento. Então, assim, que também já é um novo mecanismo, e finalizo dizendo o seguinte, então, assim, é importante entender, esse grupo veio de 2012, tentou influenciar 2013, levar o povo para a rua, a Copa 2014, ele veio construindo em 2015, aí como não conseguiram, ele continuou atuando pró-impeachment da presidente Dilma em 2015, e em 2016, ontem eu tive um ao vivo aqui com o nosso querido Fernando Haddad, e a gente falava exatamente sobre isso. 2016, como eles queriam o impeachment da Dilma, foi o auge do anti-PT, foi o pior resultado eleitoral da história do Partido dos Trabalhadores, e não se falava em Bolsonaro. É importante entender que eles construíram o anti-PT através das fake news, que chegou a um ponto que em 2018 a gente não entendia. O cara do Bolsa Família, o cara do Minha Casa Minha Vida, claro que não eram todos, mas pelo menos no Nordeste a gente sentiu menos, mas quem estava no Sul e Sudeste sofreu horrores, que era a pessoa que tinha sido beneficiada pelo ProUni, a pessoa que tinha sido beneficiada pelo Luz para Todos, de uma hora para outra, xingando o PT, eu não voto mais no PT. O que eu ouvi em 2016, eu fui candidata, eu disse, Luiziane, eu votaria em você, mas eu não voto mais no PT. Foi um anti-PT. Então, antes de chegar em Bolsonaro, eles não são bobos, eles tiveram estratégia. Eles não chegaram logo com Bolsonaro, até porque Bolsonaro não tinha nem perspectiva de ser eleito presidente. A primeira coisa que foi construída através dessa rede criminosa de fake news foi o anti-PT. Então, 2016, para que o impeachment se consolidasse sem reação popular, eles tinham conseguido construir em 2016 o antipartido dos trabalhadores, que, na verdade, é anti-esquerda, como o PT é o maior partido, era um posicionamento contra a esquerda. Não é à toa que nós hoje não governamos uma capital, que foi a eleição de 2016, e hoje governamos cidades
a maioria menos de 200 mil habitantes, ou seja, eles fizeram isso valer para a construção do anti-PT. Portanto, eu queria deixar isso claro, porque isso ainda não acabou. Eles continuam nesses mesmos grupos, e todo mundo conhece alguém que faz parte de um grupo, ou pelo menos quase todo mundo tem um bolsominion em casa. E se você for acompanhar o que eles veem e eles reproduzem, é tudo a mesma coisa ao mesmo tempo. Então, esse infiltramento que aconteceu durante 4 anos, de 2012 até 2016, e agora de 2016 até 2020, eles continuam lá. E como muito bem explicou o Humberto e o Rui, eles têm uma central que decide pauta, que decide quem eles vão lixar, o chamado lixamento virtual. Agora, o que é bom é que eles são tão atabalhoados, eles são tão despreparados do ponto de vista intelectual mesmo, cultural, etc. e tal, que bastou discordar de qualquer coisa, eles atacam como atacaram essa deputada Joyce Hasselmann, que ela foi, bem dizer, a garota Bolsonaro durante todo 2018. E ela foi defenestrada, como ela mesma usou, o linchamento virtual dela se deu assim de forma terrível, cruel, como eles fazem com todo mundo. Então, eu vou finalizar essa minha fala agora só falando o seguinte: você acha que no momento em que o STF, todos eles, havia uma Deep Web, hoje já se sabe disso, na Deep Web haviam ameaças muito claras de morte aos membros do Supremo Tribunal Federal. Isso, na minha opinião, ajudou, porque criou um espírito de corpo entre os ministros do Supremo, tipo, vamos ter que investigar isso aí. E tudo indica que a polícia, na hora que o Alexandre de Moraes, o ministro, resolveu que a Polícia Federal investigar, e que a Polícia Federal, até então, ainda tinha uma independência para investigar, estava chegando exatamente no Carlos Bolsonaro como grande mentor de todos os ataques virtuais à democracia brasileira, incluindo os membros do Supremo Tribunal Federal. Você tocou num ponto muito importante, deputado, porque realmente, se a gente for aqui retomar 2013, 2014, quando começaram a surgir aquelas fake news de que o filho do Lula era dono da Friboi, de que o Lula tinha fazenda no Uruguai, enfim, uma série de... Ali começou a crescer uma desconfiança muito grande sobre o governo federal, sobre o Partido dos Trabalhadores. Não é nem, vamos dizer assim, não era o condenar. O que cresceu ali, o que ficou forte ali foi a desconfiança, né? E a desconfiança gera insegurança e permite qualquer coisa. Agora, eu acho que é importante também aqui tocar no ponto seguinte, a gente falou de Cambridge Analytica e tal, quem assistiu Privacidade Hackeada, aquele documentário, vai se lembrar do movimento que a Cambridge Analytica fez, inclusive em Trinidad e Tobago, né, através das redes sociais, que incentivava uma parcela da população a não ir às urnas, e fez com que essa parcela da população, que era majoritária, perdesse as eleições. É muito interessante porque isso se dá nas plataformas de rede social, Facebook, Instagram, WhatsApp, são todas do Facebook. Aqui no Brasil, o WhatsApp foi decisivo. O que eu gostaria de perguntar ao senador Humberto Costa é justamente a possibilidade, eu sei que já houve requisição, mas não houve muita colaboração do Facebook com relação a dados, mas é fundamental que o WhatsApp abra os dados para que a gente possa entender de que forma essa ferramenta foi utilizada contra a democracia brasileira, não é? O microfone do senhor, senador, desculpa. Sim, com certeza. Nós, inclusive, estamos fazendo todo um trabalho, não somente de levantamento de fatos, de busca de informações, também de elaboração de ideias e proposições que serão confrontadas junto a essas plataformas, né, como elas são chamadas. Algumas coisas, como já falou a própria deputada Luiziane, já foram, de certa maneira, conquistadas, né? Essas mudanças que o WhatsApp fez, está fazendo, ainda que elas sejam muito limitadas, né? Mas elas apontam para a existência de mecanismos que são restringidores, né, dessa atividade da elaboração e da difusão de notícias falsas e pregações de ódio contra instituições e pessoas.
Então, eu acredito que nós vamos ter, ao final da CPMI, a nossa ideia é que isso não aconteça de imediato, nós estamos juntando elementos exatamente para que o processo de inquirição das plataformas e de propostas e de pedidos a elas possam ser feitos com uma maneira bem fundamentada. Eu acho que sim, há como serem feitas mudanças no processo de funcionamento e que isso pode ajudar, não é, no combate a essas fake news. Existem, inclusive, diversas propostas que estão sendo elaboradas em termos de leis, de legislação, que a grande preocupação é que essas eventuais leis elas não representem, na verdade, qualquer tipo de restrição à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa, enfim, mas que elas possam conter esses abusos e também a propagação de ideias, de opiniões e de ações que vão contra a própria democracia. Então, eu acredito que nós vamos ter condição de trabalhar isso aí do ponto de vista legislativo também. E a outra coisa é que existem dois fatores aí importantes nessa pandemia. Um fator é que o peso da rede social como fonte de informação, ela, de certa forma, perdeu um pouco da sua força. Muito mais gente está preocupada em checar as informações, mais gente preocupada em ouvir os canais tradicionais de informação, mesmo os alternativos, não é só a Rede Globo, Folha de São Paulo, esse pessoal que está reconquistando um conjunto de pessoas que lhe dão a assistência, enfim, e tal, mas também no campo da imprensa alternativa séria, as pessoas também vão tomando uma consciência de que elas não podem reencaminhar tudo que elas recebem, não podem aceitar como verdade tudo que vem, e aí, sinceramente, há uma possibilidade de uma mudança de uma cultura que, juntamente com as pressões que nós podemos fazer sobre essas plataformas, nós poderemos, sem dúvida, ter resultados. O outro é a gente radicalizar no sentido de mostrar os danos que isso está causando e enquadrar dentro da legislação. Você veja, gente como parlamentares, houve uma parlamentar aí essa semana que passou para frente uma notícia de que caixões lá no Ceará estavam sendo enterrados sem ninguém dentro, para criar um clima de pânico, de histeria, que tem sido a argumentação toda do Bolsonaro para minimizar os danos e os efeitos que essa pandemia produz. Então, são coisas que estão acontecendo e que eu acho que a CPI também vai poder trabalhar em torno delas. Obrigado, senador. Eu vou aqui aproveitar que o Rui Falcão é jornalista, fugir um pouquinho, talvez, da CPI. Só uma coisa, eu também sou jornalista. Olha só que maravilha. Além de médico, é jornalista. Mas vou aproveitar aqui o Rui Falcão para a gente, que eu vou perguntar para ele agora, faz o seguinte, a gente falou muito da desinformação que as redes sociais geram, mas essa é uma informação que ela é uma desinformação que está muito baseada também na falta de qualidade da imprensa tradicional brasileira, que, vamos dizer, durante décadas e décadas, não vou dizer aqui enganou, mas distorceu a realidade aos seus próprios interesses políticos e econômicos. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho isso para a gente. Eu acho que Humberto começou a tratar de um assunto muito importante, que é uma resistência, inclusive, aos trabalhos da CPMI, que é usada pela direita, pelos que propagam fake news, que qualquer regulação, qualquer lei que venha tratar de um assunto que é novo aparece como censura, quando, na verdade, ninguém mais do que o PT, que nós, jornalistas, sempre lutamos pela liberdade de informação, pela liberdade de imprensa e, portanto, contra o monopólio dos meios de comunicação. É um monopólio que foi, inclusive, quebrando a qualidade do trabalho jornalístico,
ao estender as jornadas de trabalho, ao arrochar salários, ao não permitir que o trabalho jornalístico fosse não isento, que ele não é, mas que tivesse uma multiplicidade de fontes. Agora, não basta apenas combater o monopólio da mídia eletrônica, do rádio, da TV, que são concessões de serviço público. É preciso agora nos darmos conta de que essas grandes multinacionais da informação têm mais poder, inclusive, do que a mídia tradicional. Então, tem que ter algum tipo de regulação, tem a questão da privacidade. A Luiziane faz depoimentos excelentes sobre isso, inclusive para acessar o Wi-Fi das companhias aéreas, que você tem que quase que dissecar a sua vida ali. Tem o problema da tributação dessas mídias, que não pagam imposto em quase lugar nenhum. Na Europa, aliás, tem um grande conflito com os Estados Unidos, porque a França começou a estabelecer cobrança sobre esse serviço. Nós já temos o sistema financeiro, são poderes vaporosos, que estão em todos os lugares sem que a gente veja, mas que dirigem a economia mundial. E agora, esse papel das redes e dos grandes grupos de propagação, das plataformas de informação. Então, eu acho que nós não podemos confundir as empresas com os profissionais. Eu acho que os jornalistas, em geral, sempre tentam cuidar da qualidade do seu trabalho. Infelizmente, há aqueles que fazem um papel que contraria, inclusive, a própria ética jornalística. Eu acho que era importante que houvesse um trabalho do jornalismo brasileiro. Tem essas redes agora de checagem, que é uma coisa positiva, são jornalistas cuidando da veracidade das informações, vários deles já foram depor na CPMI. E eu ia te pedir licença, Pedro e Luiziane e Humberto. Eu estou aqui no outro computador, no iPad, acompanhando a sessão da Câmara, e vou ter que sair. Quero deixar um abraço para você, vem fazendo excelente trabalho, para a Luiziane e para o Humberto, e peço licença para deixar a reunião. Um abraço. Muito obrigado, Rui, um abraço. Bom, vou então aqui pedir que a Luiziane siga nessa linha de comentar, vamos dizer, o papel da má informação que já circula no Brasil, e como isso favorece a propagação de fake news e de notícias que distorcem essa realidade. Bom, Pedro, primeiro, abraço para você, viu, Rui? E Humberto, parabéns, viu? Você, de fato, eu não lembrava, mas você é bigraduado, um homem além de médico é jornalista, isso não é para pouca gente, não. Muito parabéns. Mas, Pedro, uma coisa que eu acho que é importante destacar é o seguinte: do jeito, eu sempre digo isso, na década de 90 eu estava na Faculdade de Comunicação Social da Federal do Ceará. À época, o nosso grande, digamos, a nossa esfinge era a televisão, porque a televisão estava popular já no mundo inteiro na década de 90 no Brasil, todo mundo tinha uma televisão, um barraco que não tinha, às vezes, barraco de taipa, como a gente chama do Ceará, tinha televisão. E a gente tinha dificuldade de dizer, meu Deus, mas isso é bom ou ruim? Estão dizendo só o que querem para o povo, a gente não consegue. E, na verdade, eu costumo dizer, na verdade, a gente chega à conclusão, academicamente falando, que era um meio. Era um meio. Poderiam ser transmitido coisas boas ou coisas ruins, mas, como você muito bem falou, os grandes grupos econômicos se apropriaram dos meios de comunicação como porta-voz deles mesmos, para poder defender os interesses econômicos dos grupos e também para formar a informação que eles queriam. Então, também havia uma força. Você sabe que você pode dar uma notícia de várias formas. Eu mesmo sempre disse para os meus alunos de jornalismo, eu disse, olha, gente, esse negócio de dizer que jornalismo não tem lado, isso é balela. Jornalista e jornalismo tem lado, sim. O lado da verdade, o lado da justiça, o lado da igualdade. Isso é o lado do jornalista. Não quer dizer que o jornalista precisa ser, necessariamente, ele tem um partido, mas lado a gente tem na vida desde que a gente nasce. Um jeito ou do outro vai ter que ter o nosso lado. E eu queria colocar 3 coisas aqui, João, rapidamente, que eu acho que são importantíssimas.
Quando a gente fala de... primeiro, como eu falei, o WhatsApp ele é a rede mais difícil de se fiscalizar. E foi aqui, porque enquanto o Facebook criou o destroço na eleição da Trump e Hillary, ou seja, pró-Trump, o Brexit no Reino Unido foi também através do Facebook, e no Brasil foi o WhatsApp. Quando também a gente já viu aí matérias que antes do golpe da Bolívia contra Evo Morales, existiam 62 mil perfis falsos lá, particularmente foi o Twitter. Então, o WhatsApp é o mais difícil crime eleitoral, da justiça eleitoral verificar. Por quê? São grupos privados, ele não vai à esfera pública geral, ele fica contido entre os grupos de família, entre o grupo religioso, entre os grupos de afinidades, digamos assim, que começam a repetir a mesma coisa e acreditar na mesma coisa. É uma coisa muito impressionante. Uma segunda coisa, então, assim, qual é a principal característica da fake news, seja em qual rede for? É porque ela não é apenas uma frase que eu digo, ou uma frase que você fala, você como jornalista. É, Pedro, uma mentira em formato de notícia. A questão central é essa, porque buscam realmente criar uma notícia, mas em formato de notícia, mas ela é uma mentira. Ela não vem solta, ela vem sempre como se fosse uma notícia chancelada, ou por um jornal, ou por uma TV, ou alguma coisa que dê algum grau de credibilidade a ela. Segunda coisa, preciso destacar que, para mim, foi muito significativo, pela primeira vez, apesar de todas as denúncias que a gente vem fazendo desde 2018, as plataformas, as empresas donas das plataformas, elas tiraram do ar publicações bolsonaristas, inclusive do próprio Bolsonaro, o principal disseminador de fake news. Ele tirou o Twitter do Bolsonaro do ar, que falava contra o isolamento social, tirou Olavo de Carvalho do ar e tirou, que foi feito, no caso do Olavo, foi Facebook. Então, isso daí, para mim, foi muito significativo, porque finalmente as empresas compreenderam que eles estavam extrapolando os limites. E, por fim, eu vou ler uma frase aqui que é o que mais me preocupa, eu quero dizer a vocês, que nós vamos ter que ter, nas faculdades de comunicação, na minha opinião, uma nova disciplina que seria, do jeito que a gente fez lá atrás com a televisão, leitura crítica dos meios de comunicação de massa. Gente, se a gente não pode com eles, vamos fazer com que as pessoas compreendam que nem tudo que ela vai ver na TV é verdade. Vamos fazer a mesma coisa com as redes sociais, para uma leitura crítica das redes sociais, para que os jovens compreendam, esses principalmente que nasceram depois que a internet existia. Nós vimos a transição. Nós vimos a transição do mundo sem internet com a internet. Até a sua geração mesmo viu. Mas esse povo que tem de 25 anos para baixo, eles não viram outro mundo que não fosse o mundo conectado globalmente. Coisa que foi falado lá atrás, né, na galáxia de Gutenberg, né, pelo McLuhan falou isso. Eu vou ler aqui o que mais me assusta e é o que mais nós queremos combater, que é aquela, não vou nem chamar de louca, porque tem muito louco do bem, né? Aquele povo é louco do mal, que é aquele pessoal que foi atazanar a manifestação dos enfermeiros que teve no 1º de maio, justíssima a manifestação, por proteção, por saúde, etc. e tal, e foram lá uns bolsomínios e umas bolsominhas encher o saco das pessoas, desqualificar, agredir. E aí essas que me preocupam. Aí eu vou aqui terminar lendo uma frase da Hannah Arendt, quando ela escreveu Origens do Totalitarismo, em 1951, mas está mais atual do que nunca. Olha o que ela fala. Isso que eu digo me apavora mais. Abre aspas, Hannah Arendt, o súdito ideal do governo totalitário não é o nazista convicto, nem o comunista convicto, mas aquele para quem já não existe a diferença entre o fato e a ficção. Isto é, a realidade da experiência. A ficção, no caso, o fato seria o fato em si, a realidade da experiência. E que também não existe para ele mais a diferença entre o verdadeiro e o falso. Ou seja, tudo é a partir dos critérios do meu pensamento. Isso é o que mais me apavora hoje. Porque nós estamos vivendo, Pedro, um momento de que tem gente
que sabe que não é verdade, mas ele quer pensar daquele jeito. Então, eu já ouvi gente dizendo que compartilha mesmo sabendo que é mentira, porque, na verdade, ele quer criar o mundo à imagem e semelhança do que ele pensa. E ele pensa aquilo, embora não tenha nenhum nexo. Olha aí o terraplanismo, olha aí essa história da vacina, olha essa história aí da própria questão da pandemia, como está sendo tratado por esses alucinados, aonde a única verdade que vale é o seu próprio pensamento. Então, é isso que nós temos que urgentemente nos vacinar. Muito obrigado, deputada. Vamos aqui partir para as considerações finais. Vou pedir que o senador Humberto Costa faça primeiro, depois eu passo a palavra para o deputado Luiz. O microfone, deputada. Aí. Bem, Pedro, primeiro quero agradecer aí essa oportunidade, deixar um abraço para todo mundo que nos acompanhou, pedir que vocês acompanhem com lupa esse trabalho da CPMI. Muitas vezes, como eu disse, as pessoas colocam, não, mas essa CPI não acontece nada, não tem resultado. Nós estamos trabalhando, estamos nos adaptando a um grau de complexidade muito grande, que é o de tratar as informações que nós temos e de obter novas informações. Acho que nós estamos caminhando no rumo certo. Se houver, de fato, esse compartilhamento de informações com o Supremo Tribunal Federal, acho que tanto o Congresso quanto o Supremo têm bastante a ganhar, nós estamos insistindo nisso, e eu acredito que, muito brevemente, nós vamos avançar de forma significativa para identificar não somente quem produz, não somente quem distribui, mas principalmente quem financia esse tipo de atividade criminosa no Brasil. Obrigadão, valeu, estou aí à disposição o tempo inteiro. Muito obrigado, senador, deputada. Eu gostaria, Pedro, de agradecer também por poder estar participando aqui e queria sugerir que a TVPT fique ligada nisso, porque todo dia, com a CPMI funcionando ou não, que no caso nós não estamos funcionando de forma remota, nem uma comissão da mista, mas que fique acompanhando, porque todo dia na imprensa tem matéria-prima jornalística para se trabalhar e para a gente aproveitar esse momento também. Se ele tiver alguma coisa boa, é para a gente desmistificar, ter tempo para conversar e explicar às pessoas o que são as fake news de verdade. Porque você sabe que nós, jornalistas, temos dificuldade até para falar fake news, né? Porque para nós, se é fato, não é fake. Ou seja, se é fato, é notícia, e notícia não é mentirosa, ela sempre pressupõe a verdade. Então, assim, parabéns pelo tema. Eu acho que vocês tem que estar acompanhando, chamando a gente aqui para atualizar, porque eu acho que hoje é um serviço de utilidade pública e hoje define a vida e a morte das pessoas, inclusive quando as notícias mentirosas em relação à saúde são praticadas. Então, eu acho que vamos sempre estar abrindo essa discussão aqui, porque ela é permanente e hoje é a grande discussão para que a juventude ela não entre essa verdade industrializada, principalmente quando tem um gabinete do ódio produzindo isso. Então, um grande abraço aí para o Humberto também, parabéns pelo trabalho dele no Senado. Humberto é um grande quadro político do PT, e você também, boa sorte aí na sua defesa da dissertação, e estou aqui à disposição, quando precisar, a gente conversa. Muito obrigado, deputada Luiziane Lins, muito obrigado, senador Humberto Costa, muito obrigado a vocês que nos assistem, não se esqueça, se inscrevam no canal da TVPT no YouTube, clique no sininho lá para receber as notificações. E hoje, às 18 horas, o ex-presidente Lula vai fazer uma live, ele transmite, ele vai conversar com ex-ministros da Saúde, Alexandre Padilha, José Gomes Temporão, Arthur Quioro e Humberto Costa, que está aqui conosco também. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Lula livre!